Hello, students! Olá, galerinha do oitavo ano. Esse vídeo agora, ele é para mostrar para vocês as atividades que vocês vão realizar na aula de hoje, tá? As atividades é no próprio material de vocês, no livro. Vocês vão fazer o livro começando pela página 64, que é a página que a gente está mostrando aqui no vídeo. Essas atividades, ela primeiro vem uma atividade de vocabulário e depois a gente vai fazer uma atividade relacionada ao vídeo da aula que eu passei para vocês, que é de sufixos e prefixos, tá? Nós vamos da página 64 até a página 69 e eu vou fazer esse vídeo passo a passo para vocês poderem saber o que vocês vão realizar em cada atividade, ok? Let's go! Então, eu tenho aqui, ó, Words in Action. Você acabou de ler sobre uma viagem de turismo sustentável para os Andes, com possibilidade de conhecer a Amazônia Andina. Vamos retornar algumas palavras presentes no texto da seção Dig into Reading e analisar como elas são utilizadas para falar sobre viagens, tá? Então, eu tenho Travel Vocabulary. Vocês vão ter aqui essas 4 palavras para poder descobrir o significado delas e completar uma das frases com cada uma das palavras, tá? Então, eu vou reescrever a frase e trocar esse cadeadozinho por uma dessas palavras aqui, que vai ser o significado de acordo com o conteúdo da frase, ok? Exercício 2. In your notebook, match the definitions to the words. Então, vocês vão fazer no exercício 2... a gente vai ter aqui as frases, tá? Das definições. E aqui embaixo, o que seria cada definição dessa, tá? Se é uma transfer, se é um tourism. Então, a gente vai só relacionar. Letra A com o número 5, letra B, entendeu? É só isso que tem que fazer aqui. Página 65. Então, aqui na página 65, for each image, write the alternative to describe it correct in your notebook. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão observar as imagens e vão marcar qual dessas 3 opções está relacionada a essa imagem. Qual é o nome que a gente pode dar para essas imagens, tá? Então, aqui, ó, letra A, B, C e D. Então, cada figura eu vou escolher uma opção diferente aqui do que seria essa opção. Tudo voltando para o vocabulário de turismo. Página 66, tá? Aqui no exercício ele pede para vocês fazerem in pairs, porém vocês não estão na escola, então vocês vão fazer bonitinho, sozinhos aí em casa, tá? Vocês vão ter que escolher qual é a opção que completa a frase. Vocês podem observar que tem aí no exercício, no livro de vocês, em cada frase, tem uma palavrinha que vocês vão ver que a palavrinha está em itálico, né, que fala. Então, vocês vão ter que observar a frase, ler a frase e escolher qual das duas partes aqui, ó, local cues ou local handcraft. E vai ter que circular ou sublinhar, marcar aí qual é a opção que melhor completa cada uma dessas frases, tá? Então, todas as frases têm essas 2 opções e vocês vão ter que escolher apenas uma. Number 5. Transcribe the text in your notebook, then listen the definition of the some word and look for them in the table. Then, in trios, compare your answer. Outra atividade que nós teríamos que fazer em sala de aula. Então, eu peço que vocês deixem essa atividade aqui, tá? Para depois, porque essa atividade não tem como a gente fazer. Porque eu precisaria que vocês fizessem a atividade e depois a gente comparassem. Qual é a minha sugestão para hoje? Que vocês façam e quem sabe num retorno a gente consiga fazer essas comparações, tá? Então, ele pede que vocês deem as definições de cada uma dessas palavras. Vocês podem até escrever aqui dentro mesmo o que seria cada um deles. Ou procurar no dicionário, ou se você já souber, você já pode escrever. Só escreve e quando a gente puder, a gente faz essa comparação como o exercício pede, ok?
Na página 67 é onde a gente vai entrar no, vamos dizer, conteúdo novo da aula, tá? Prefix and suffix, que foi o que a gente já estudou lá na videoaula. Então, eu tenho aqui, ó, pay attention to the following words and choose the best items to complete the sentence. Write in your notebook. Então, eu tenho que ele pede para vocês observarem essas palavras aqui. Reparem que todas elas, vocês podem ver que a gente teve uma palavra base, como a gente já tinha estudado, sufixos em umas e algumas têm sufixo e prefixo, tá? Reparem isso. E aí vocês vão ter que marcar a opção, né? Não podem ou podem funcionar. Alterar ou anular. Muda ou não muda. Então, vocês vão ler as frases e vão marcar as opções de acordo com o entendimento de vocês da frase. No exercício 2, ele tem aí umas palavras que foram formadas, tá vendo? Tourist plus ism, que é o sufixo. E aí vocês vão ter que marcar qual foi o sentido que essa palavra se transformou, tá? Então, eu tenho 3 opções para cada letra também. Interaction, friendly, endangered. E aí vocês vão ter que marcar uma opção para cada uma. Qual foi o sentido, né, que a frase se transformou, ok? A frase não, desculpa, a palavra, depois que a gente colocou o sufixo. Exercício 3 na página 68. Tem um textinho pequeno e vocês vão ter que marcar verdadeiro ou falso para essas frases aqui do lado, tá? A número 4, vocês vão ter que observar as palavras e circular qual é o sufixo que foi acoplado na palavra base, tá? Então, eu vou olhar as palavras e vou só circular ou sublinhar o sufixo da palavra base. Número 5, desculpa, deixa eu voltar. Número 5, ele tem aí para vocês relacionarem a primeira coluna com a segunda. Qual é a definição de cada um desses itens? Então, eu vou relacionar letra A, a primeira coluna, A, B, C, com a segunda coluna, 1, 2, 3 e 4 em romanos. Página 69 e última de hoje, tá? Então, eu tenho aqui, ó, look the syllables and in bold and choose the correct answer for the activity. Então, eu tenho aqui algumas sílabas que estão em negrito, ele pede para vocês observarem isso. E aí ele dá as opções. Ou o sufixo ism é usado para indicar, aí você vai escolher uma das opções. O li, depois o chon, e vocês vão marcar de acordo com o que está na frase as opções corretas. Exercício 7 e último. Now, in your notebook, rewrite the following sentence to replace underlined expression forward for preview text. Então, eu vou reescrever as frases, trocando essas sentenças, né? Ou palavras ou locuções que estão sublinhadas por uma outra palavra que tenha o mesmo sentido, que vocês podem tirar essas palavras que vocês vão aqui, tá vendo? De preview test, lá naquele textinho que a gente viu na página anterior. Então, vocês vão substituir essas partes que estão sublinhadas por uma palavra que você tirar lá do texto anterior, ok? Então, a gente termina o exercício aqui. Façam com cuidado. Beijo!